Olá, bom dia na paz do Senhor. O texto que vamos ler nesta manhã se encontra no livro de Atos, capítulo de número 7, versículo 17 ao 25, que diz: Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai, e sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e criou-o como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Bom, entender o tempo certo de Deus para a nossa vida é uma das habilidades que nos exigem uma maior sensibilidade. Por conta deste último versículo que nós lemos, Moisés atrasa a libertação do povo hebreu do Egito em 30 anos. A promessa era que o povo permanecesse 400 anos na escravidão, mas a fuga de Moisés para o deserto por 40 anos mostra que se eles tivessem esperado um pouco mais, aproximando-se mais ou menos por volta de 10 anos, sua ação seria muito diferenciada e o povo estaria liberto. Não adiante o cenário se o tempo não está de acordo. Nosso destino está nas mãos de Deus e não em nossa vontade humana. Não arrombe as portas que Deus não abriu. Ei, esse texto termina dizendo que Moisés reconheceu o seu propósito, mas o seu povo não entendeu. Se os que estão conosco não reconhecem os nossos movimentos, a nossa movimentação como genuína, é porque ainda não é o tempo. Existem 4 tempos distintos a serem avaliados. O Cromos, ligado à nossa linha do tempo, e o Kairos, que é o momento de crise que provoca a revelação. Temos também o Aion, que fala das eras de Deus e as suas dispensações, e por fim, Olam, que determina o propósito eterno estabelecido no trono de Deus. E como viver no tempo do Senhor e não no nosso? Bom, basta enfrentarmos as lutas, pois as tribulações geram a perseverança. Lembrando que perseverar é continuar mesmo diante das adversidades. Andar no tempo de Deus é saber caminhar num tempo de crise. É enxergar que o caos instalado torna-se uma fenda oportuna no tempo para vivermos o melhor de Deus, mas sempre oferecendo a Ele a matéria-prima para que Ele possa fazer o milagre em nós. E é nesse inteirinho que brota a fé e a paciência de nossas entranhas e passamos então a caminhar no relógio do céu. Não podemos ter uma postura passiva diante das circunstâncias da vida. Alguns de nós temos relações tóxicas que, ao invés de serem transformadas por nossa postura corajosa e desafiadora, acabam por nos roubar a fé. Nós precisamos estimular a nossa fé. No texto de Provérbios 13:12, Salomão sabiamente diz: A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. Faz-se então necessário buscarmos um ambiente de maturidade, que, embora enxergue a realidade dos fatos, não permite que a nossa fé esmoreça, mesmo que o tempo seja um implacável obstáculo. O grande problema é que quando aquilo que esperamos com tanta expectativa não acontece do nosso jeito, em nosso tempo determinado, conforme nossas perspectivas, nossa alma deprime e paralisado desistimos de buscar o que tanto ansiamos em Deus. É importante lembrar que Deus não se demora jamais. Ele é o dono do tempo e chega exatamente no instante
que o milagre precisa acontecer, como foi na ressurreição de Lázaro. Enquanto todos pensavam que ele estava morto, Cristo dizia que era necessário que isso acontecesse para que o Pai fosse glorificado. Se buscarmos na etimologia da palavra paciência, iremos descobrir que uma das mais fortes definições escritas no dicionário é perseverar com calma, ou seja, tem uma aplicação de continuidade insistente. Por essa razão, a fé e a paciência caminham juntas e não comungam com a ansiedade. Para que ter tanta pressa? Que queremos tudo para ontem? Achamos tão difícil cumprir uma profecia a respeito de nós, mas nos esquecemos que a promessa de Deus que liberou há anos atrás e que nós estamos usufruindo hoje. Essa pressa, fruto da ansiedade, nos faz cometer desatinos e Deus precisa mobilizar a vida para nos trazer novamente ao propósito. Porque tomamos atalhos da forma afoita, assim como Pedro que saca da espada e arranca a orelha de Malco. E Jesus precisa remediar a situação colocando-a novamente no lugar. Enquanto o tempo de Deus não chega, se prepare, enquanto você fica esperando. Deus está produzindo perseverança em meio à tribulação e acumulando créditos para a hora certa. Esperar faz parte do processo de confiança. E eu quero orar para você, com você. Senhor Deus de Israel, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha cada dia mais e mais, Senhor. Nos dá sabedoria e graça, Pai. E também que possamos saber esperar o teu tempo e a tua hora, em nome de Jesus.